Olá, eu recebi um pedido para comentar um pouco a respeito da questão do cuidado e do cuidador com quem tem Alzheimer, né? Então, vou falar rapidamente um pouco, não é tarefa minha, não sou neurologista, mas vou falar um pouquinho a respeito disso só para poder contextualizar, né? O Alzheimer, ele é uma doença neurodegenerativa, ela não tem cura e a progressão varia de pessoa para pessoa, né? O tempo médio do desenvolvimento de um Alzheimer é de entre 8 a 10 anos e ele pode ir, na verdade, de 3 a 20 anos. De forma geral, nós podemos entender 3 fases do Alzheimer. A fase inicial, que é onde acontecem leves esquecimentos que incomodam, começa a haver danos no hipocampo. Deixa eu trazer o hipocampo aqui no meu cérebro de estudos. Essa areazinha que fica lá dentro, aqui, lá dentro do cérebro. É hipocampo porque parece, na verdade, um hipocampo, né? Um cavalo marinho, né? Ele começa a ver aqui os danos iniciais, né? Mas ele é a pessoa que afeta a memória recente, tá? Então essa pessoa ainda trabalha, essa pessoa ainda dirige, essa pessoa ainda faz as coisas do dia a dia, não há necessidade de acompanhamento e muito comum que seja entendido e visto pelos parentes, por quem está junto, como um estresse, um cansaço, né? Em seguida nós temos a fase moderada. Nessa fase aí começa uma certa dependência, né? É considerada a fase mais longa do processo da doença de Alzheimer. A memória piora, a pessoa fica um tanto quanto desorientada, ela não consegue fazer coisas básicas do dia a dia e ela precisa de supervisão com frequência, tá? Ela esquece coisas assim básicas, né? Todo mundo vai se achar, porque eu não sei onde é que eu pus a chave, mas isso não é assim, tá? Estamos falando realmente de uma doença neurodegenerativa com progressão. Essa é a fase mais longa, costuma ser a fase mais longa. Nós não temos coisas assim radicais nesse sentido, porque cada pessoa depende de pessoa para pessoa e depende também até das comorbidades que a pessoa possa vir a ter e das atividades que a pessoa tem. Por fim, nós temos a fase grave ou avançada, né, aonde aí nós temos todo o córtex afetado, todo o córtex está afetado. E o que acontece é que há perda total mesmo de autonomia. Nesse momento a pessoa já está usando fraldas, grande parte já está acamada, não tem mais controle dos esfíncteres, não reconhece a si, não reconhece aos próximos dali. E é muito comum porque ela esquece de deglutir, né? Então é muito comum que a pessoa tenha infecções por broncoaspiração. Então é uma fase de total necessidade de acompanhamento. Agora, por que eu estou falando do Alzheimer se eu não sou uma neurologista, apesar de estar estudando neurociência? Voltada à clínica, óbvio, né? Psicanalítica. Estou falando disso muito mais para falar a respeito de quem cuida dessas pessoas. E aí a gente tem que entender o desgaste, o nível de dor, de cansaço, de uma série de sentimentos que quem cuida vive. São lutos, microlutos diariamente. Pensa comigo, ontem ela te reconhecia, hoje não reconhece mais. Ali já se instala um microluto. Ontem ela lembrava de uma música, hoje já não lembra mais. Ontem ela podia fazer coisas básicas, como por exemplo ir ao banheiro, e hoje já não pode mais. Então a gente costuma chamar de quem lida de certa forma, quem cuida do doente que a gente chamava no passado de doente terminal, hoje chamamos de doentes fora de possibilidade terapêuticas de cura.
As pessoas que cuidam desses pacientes, elas passam por um desgaste incrível. Tanto que existem já grupos de apoio a familiares e cuidadores de pacientes com Alzheimer, porque é algo desgastante demais, é algo muito frustrante. Há uma progressão que pode ser desacelerada ou diminuída ou menor caso a pessoa faça exercício físico, caso a pessoa tenha uma vida social ativa. Mas, por exemplo, se ela tiver algumas comorbidades, como por exemplo diabetes, se ela tiver hipertensão, se ela tiver depressão não tratados, isso é um fator para acelerar, para progredir mais rapidamente. E algumas medicações específicas para isso também ajudam o processo ir de forma um pouco mais lenta. Mas falando disso para quê, Roberta? Para tirar um pouquinho da culpa dos ombros dos cuidadores. Porque é uma série de sentimentos que os invade. Vai desde culpa porque eu senti raiva, o que eles chamam de fadiga por compaixão, uma exaustão eterna. Acordam no meio da madrugada, começam a jogar as coisas fora, você tem que esconder dentro de casa a chave, trancar a janela. Se torna realmente muito complicado ser um cuidador de uma pessoa assim, com esse tipo de problema, né, de doença degenerativa. Então, quais são os sentimentos que invadem esse cuidador? Ele é invadido por tristeza profunda, por culpa pelos sentimentos que, como humano, ele acaba tendo, ressentimento por Deus, pelos médicos, por todo mundo que não consegue parar essa doença, impaciência, solidão, né? Porque às vezes essa pessoa é abandonada pelos demais familiares, não é todo mundo que entra na ajuda do cuidado, uma ambivalência entre amor e exaustão, ansiedade, alívio quando a pessoa morre, porque dá um alívio, mas ao mesmo tempo em seguida já invade culpa por esse sentimento de alívio, e até, por que não dizer, uma despersonalização, porque a pessoa fica tanto em relação ao outro do cuidado que acaba nem sabendo muito bem mais quem é. Quem sou eu no meio disso tudo? Eu estava até agora sendo aquele que cuida da fulana, do Beltrano, e eu agora quem sou? É por isso que eu trouxe esse tema, para que vocês que possam ouvir, se tiverem alguém que esteja cuidando de um paciente com Alzheimer ou até uma doença fora de possibilidades terapêuticas de cura, possam acolher estes cuidadores, oferecer a eles um tratamento psicológico, psicanalítico, apoiá-los, tentar ajudá-los a terem também um pouco de momento onde eles possam se cuidar, onde eles possam dormir. É cruel deixar uma pessoa sozinha ou duas sozinhas num tratamento, num cuidado como esse. Não raro, quando eles estão naquela fase média, né, que é a fase moderada, eles fazem sujeira pela casa, né, fazem coisas que é muito difícil, né, se não tiver uma rede de apoio muito forte, muito bem organizada, para poder garantir um conforto para o doente, mas também um apoio importantíssimo para quem cuida deste doente. Esse é o recado de hoje, ficou um pouco mais longo, mas é que eu tive que dar uma explicada primeiro, só para poder ter uma ideia de como é uma doença que vai acontecendo e que vai impondo àquele que cuida esses micro-lutos, né? É um luto do paciente vivo, mas já não tão vivo, porque muitas vezes, já no final, é só o corpo que se apresenta ali. Boa semana para todos.